bom ressaltar que a gente vive tempos em que a demanda cultural, a demanda do trabalho, a demanda social, ela exige que a gente funcione cada vez mais, que a gente produza cada vez mais. Tem sido vendido sempre um ideal de sucesso, um ideal de performance perfeita, né? A gente pode pensar por essa via. Quando a gente fala desses termos que eu estou usando aqui, a gente está falando basicamente, bem grosseiramente, de uma lógica neoliberal. Uma lógica que, inclusive, vai culpar o sujeito pelo seu sofrimento. Uma lógica que vai vender cursos, terapias, ideias, para que o sujeito, de alguma forma, se engaje na busca por esse sucesso, por essa felicidade, por esse bem-estar, né? Dentro disso, é muito comum que a gente veja por aí a ideia de estar com a terapia em dia, né? Como se a terapia, como se a psicoterapia, como se a análise fosse meramente algo a ser cumprido na agenda, né? Claro que a gente está falando de novo, de uma lógica que está muito aquém da gente, que está muito impregnado no nosso cotidiano, na nossa formação de subjetividade, inclusive. Então, essa ideia de terapia em dia é uma grande armadilha, né? O que significa estar com a terapia em dia, com a saúde mental em dia, né? Eu venho percebendo que muitas pessoas chegam aqui nas sessões, na psicoterapia, na análise, muito com essa ideia, né? Eu venho aqui, eu descarrego um pouco das minhas questões, dos meus problemas, e eu preciso sair daqui aliviado, para voltar de novo a um cotidiano que me adoece, né? É bom dizer, é bom pontuar, é bom afirmar que a terapia não vai dar conta de tudo, né? A terapia não vai fazer milagres. Mas a terapia, a análise, as sessões são lugares de excelência para a gente sair um pouquinho dessa lógica, né? Quando possível, claro, né? Porque, como eu disse, está impregnado na gente, no nosso modo de viver, nosso modo de pensar. Por isso que eu sempre bato aqui na ideia de pensamento crítico. A gente precisa pensar a lógica na qual a gente vive, senão a gente vai ficar sofrendo tentando responder essas demandas, né? A gente vai continuar sofrendo nessa lógica de terapia, saúde mental em dia, e de fato a gente não vai adentrar em questões mais profundas, em questões mais amplas, né? Então, estar em análise, estar em psicoterapia, exige um esforço, exige um mal-estar, muitas vezes, exige, exige sair um pouco desse lugar de, de sempre responder à demanda de sucesso, de saúde, muitas vezes, né? De normalidade, né? Então, por isso que eu gosto muito de enfatizar essa ideia da gente questionar a lógica que a gente vive, né? De novo, psicoterapia, análise não vai resolver tudo, né? A gente tem demandas de trabalho, demandas familiares, demandas de relacionamentos amorosos e aí vai, né? Claro que tudo isso a gente pode discutir, trabalhar em análise e psicoterapia. A gente tem demandas políticas, sim, né? Parece que a gente está mexendo num ninho de vespeiro, né? Quando se coloca questões políticas e até religiosas dentro da lógica dos contextos de psicoterapia e análise. E tudo isso forma nós enquanto sujeitos. Então não dá para separar isso, eu não vou mexer na análise, isso eu não vou colocar em terapia, isso não se discute. Em análise, em psicoterapia, tudo deve ser discutido, tudo que está ali incomodando o sujeito, tudo que parece estar definido, tudo que parece estar resolvido, tudo que parece não ter solução, tudo que parece ser natural, né? Em análise, em psicoterapia, a gente vai descobrindo que quase nada no ser humano é natural, né? Instintos naturais. É muito complicado pensar isso, né? Quando a gente fala de ser humano. Então,
a gente precisa usar, a gente precisa aprender, de certa forma, a usar esse espaço de análise de psicoterapia para subverter um pouco isso, transgredir um pouco isso, o quanto for possível, né? Então, estar com a terapia em dia, com a saúde mental em dia, são termos bastante reducionistas e que dificultam o progresso, a evolução das pessoas que estão em tratamento. A gente precisa questionar as lógicas que a gente vive. Isso ajuda muito no processo psicoterapêutico, isso ajuda muito no processo de análise. Claro que não é simples, claro que nem todos têm repertório cultural para isso, claro que nem todos têm possibilidade de pensar isso, né? Porque a gente está sendo bombardeado por todas essas lógicas que eu já coloquei aqui antes, né? Que são inerentes a uma lógica neoliberal, né? Então é sempre interessante a gente buscar informações para além do comum, para além do básico, para além do ordinário, do medíocre, né? É bom a gente tentar entender, por exemplo, o que é um neoliberalismo, uma lógica neoliberal, o que é a lógica capitalista, o que são as instituições, o que são as influências da religião e da política na nossa vida. Não dá pra gente separar a vida da política, da religião, de tudo isso que eu tô falando, porque tudo isso faz parte da vida e vai aparecer nos sintomas e no sofrimento das pessoas que aqui buscam sessão, na sessão de psicoterapia e análise, resoluções para os seus problemas, entendimento dos seus problemas.